Valência é uma cidade portuária localizada na região sudeste da Espanha, onde o rio Túria encontrava o mar Mediterrâneo. É conhecida como a cidade das artes e das ciências, dotada de estruturas futuristas, entre as quais estão um planetário, um oceanário e um museu interativo. De um rico centro histórico e belas e diversas praias. É a terceira maior cidade da Espanha, com 790 mil habitantes, embora sua área metropolitana contabilize mais de 1,5 milhão de habitantes. Valência foi fundada pelos romanos sob o nome de Valência Editanorum em 138 a.C., sendo por isso uma das mais antigas cidades da Espanha atual. Em meados do século I d.C., ocorria na cidade um considerável crescimento urbano motivado pela existência de um porto, e já no século IV começava a se formar uma primitiva comunidade cristã. Como todas as demais cidades da Península Ibérica, Valência também foi conquistada pelos muçulmanos no ano 718. Entretanto, foi-lhes concedido pelos árabes o direito de continuar a viver nas suas casas, a prática de sua religião e a organização jurídica e administrativa, desde que aceitassem a autoridade política e militar dos conquistadores e o pagamento de impostos. O período de domínio muçulmano foi muito conturbado, com sucessivas trocas de comando, embora com avanços econômicos. Até El Cid, o Campeador, que se tornaria célebre em uma grande produção cinematográfica épica de 1961, teve papel preponderante na defesa de um rei cristão. El Cid foi um nobre guerreiro castelhano estrelado por Charlton Heston e Sophia Loren, que viveu no século XI, época em que a Espanha estava dividida entre reinos rivais cristãos e muçulmanos. O domínio árabe se estenderia até 1238, quando o rei Jaime I de Aragão conquistou a cidade com a ajuda de tropas da Ordem de Calatrava. Promoveu uma reforma agrária ou divisão de terras, como ficou testemunhado no documento Livre del Repartimento, e trouxe grande desenvolvimento para a cidade. O reinado de Jaime I foi marcado pelo impulso do comércio catalão pelo Mediterrâneo, pela proteção aos judeus, pela organização do Conselho de Cente e o governo municipal de Barcelona. Promoveu a redação do livro do Conselho do Mar, uma compilação do direito marítimo. Começamos nosso tour por Valência pela Praça del Ayuntamiento, prefeitura em português, a maior e mais bela, localizada no centro da cidade. Esta se caracteriza pela presença de grandes edifícios, a maioria deles em estilo eclético, nome que se dá a uma construção que não segue um estilo único, mas que associa uma somatória de diversos estilos. Estes foram levantados na primeira metade do século XX, sendo, portanto, uma praça bastante nova para uma cidade com mais de 2000 anos. A partir de 1423, o local passou a ser chamado Praça de São Francisco, em homenagem a um convento existente no local, demolido no ano 1891. Com a demolição, o espaço foi convertido em jardim, praça e espaço aberto ao público e ao comércio. Antes de Praça da Prefeitura, foi também chamado de Emílio Castelar, um dos presidentes da Primeira República Espanhola. Praça del Caudillo entre 1939 e 1979, numa referência ao ditador general Francisco Franco, e Praça del Valenciano após sua queda.
Caudilho é uma expressão utilizada para se definir tanto um líder político como militar. O prédio da prefeitura foi erguido sobre a Casa de la Enseñanza, ou da Educação em português, sendo constituído de 2 blocos separados por uma torre que mantém um relógio em suas 4 faces. É flanqueada por 2 torres quadradas em perfeita simetria. 4 colunas sustentam o balcão de pedra realizado entre 1965 e 1967. O conjunto tem uma aparência bastante palaciana. O primeiro bloco à esquerda tem um estilo acadêmico com elementos barrocos, sendo ocupado pela Câmara Municipal. O bloco da direita foi construído em 1934. Alberga o Arquivo Municipal e seu museu, além das dependências administrativas. A edificação é moderna e monumental. As decorações são abundantes, com elementos valencianos. Com destaque para cúpulas elípticas laterais, recobertas por cerâmica vivamente colorida, e um grande balcão que cobre o corpo do piso principal. Verdadeiramente impressionante é a decoração do salão térreo do Palácio do Ayuntamiento, começando por seu piso todo em mármore em cores neutras, dando um aspecto de distinção à obra. Maravilhoso por sua bela decoração, o salão de festas, também denominado Salão de Cristal, foi construído em 1929 e inaugurado pelo rei Alfonso XIII. Colunas em mármore cinza se distribuem pelos 4 lados do grande salão, todas exibindo capitéis jônicos e que suportam arquitraves em mármore branco. Sobre tais arquitraves, há janelões atravessados por luz indireta, em tonalidades azuis. Sobre o meio do salão, há vários lustres confeccionados com cristais da Boêmia, que oferecem ao salão a luminosidade na dose certa para as medidas do imóvel. No teto, prevalece a cor cinza, sendo ricamente trabalhado com fios dourados que envolvem afrescos de grande valor artístico. Outro edifício que engalana esta praça é o prédio dos Correios e Telégrafos, que exibe uma trabalhada torre metálica em seu teto. Trata-se de um bom exemplo da arquitetura moderna espanhola em estilo eclético, mais precisamente. Foi desenhado por Miguel Ángel Navarro e a construção começou em 1915. Os fãs de arquitetura podem nele identificar vários estilos, uma mistura de classicismo, barroco e modernismo. Vale muito a pena ver o seu interior. Um pouco à frente, no centro da praça, além do Palácio da Prefeitura, no meio de um belo jardim, há um grande chafariz circular com aproximadamente 15 metros de diâmetro, funcionando como um grande aspersor de água límpida, de modo a amenizar o grande calor do verão valenciano. Nas suas imediações, há um monumento dedicado a Francesc Vinatea, um cavaleiro do Reino de Valência que viveu entre os séculos 13 e 14, advogado e que ocupou o cargo de primeiro jurado da cidade. Vinatea foi uma figura nobre de Valência e seu nome é proposto para vários títulos de nobreza aos cidadãos daquela cidade. Seu monumento na praça foi erguido em substituição a uma estátua equestre do ditador General Francisco Franco nos anos 1980. Como diz a história, Franco, apoiado pelo nazismo alemão e fascismo italiano, liderou um golpe de Estado na Espanha em 1939 contra o segundo governo da República,
que durou até sua morte em 1975. O número total de vítimas mortas durante sua ditadura é calculado em mais de 200 mil, a maioria em campos de concentração, execuções extrajudiciais ou em prisões. Franco morreu como consequência de um infarto no dia 20 de novembro de 1975, marcando o fim da ditadura franquista, para muitos, o mais triste período da história daquele país. Foi sepultado na Abadia de Santa Cruz do Vale dos Caídos, uma abadia subterrânea onde o ditador havia instalado um memorial franquista a cerca de 40 quilômetros de Madrid. Tal sepultamento não foi aceito pela maioria dos espanhóis, que nunca o julgaram um caído ou uma vítima do período franquista. Assim, depois de muita discussão, em 2019, seu corpo foi exumado e trasladado para o cemitério de Mingo Rubio, no bairro madrilenho de El Pardo. Muitos de seus adeptos e colaboradores nas grandes chacinas também estão sepultados em Mingo Rubio. De 1º a 19 de março de cada ano, realizam-se no centro da esplanada as tradicionais mascletas, espetáculo pirotécnico com largo cordão de segurança para os espectadores, que se realiza durante a celebração da Festa das Fallas. As Fallas são uma festa com arraigada tradição na cidade de Valência e povoações circundantes. Atualmente, esta festividade converteu-se num atrativo turístico muito importante. As suas origens são realmente singelas, uma simples queima de restos das oficinas de carpintaria. Mas a inventiva do povo valenciano foi aglutinando todos os traços próprios da sua cultura e história. Pode-se dizer que é o carnaval da cidade de Valência, onde toda a picaresca e crítica se representa nos monumentos, de tal forma que, ao queimá-los, se eliminam simbolicamente os problemas e males da cidade. A Plaza del Ayuntamiento é visitada por milhares de turistas por ser rodeada de prédios que preservam a arquitetura da antiga Europa. Além dos prédios, a praça possui os melhores cafés e restaurantes de Valência, com mesas na rua que são ótimas para se tomar um café, apreciando o lugar e o movimento. A Plaza del Ayuntamiento termina em um belo edifício em ângulo. Se o transeunte optar pela esquerda, percorrendo 2 a 3 quadras, alcançará uma grande atração da cidade, ou seja, seu grande mercado central. O Mercado Central é um mercado público localizado em frente à Lodja de la Seda e a Igreja dos Joanes, no centro de Valência. Com certeza, é uma das principais obras de arte nouveau valenciano. O Mercado Central de Valência é um dos maiores da Europa, abrange mais de 8.000 metros quadrados, em estilo Arte Nouveau, predominantemente valenciano. A sua cobertura em vulgar é composta por abóbadas originais e lanços de diferentes alturas, enquanto o interior parece ser revestido por materiais diversos, como o ferro, a madeira, a cerâmica e os azulejos policromados. A beleza da edificação se destaca principalmente pela luz que entra pela cobertura em vários pontos e por painéis coloridos nas janelas.
O estilo combina um visual arte nouveau valenciano moderno, mas reflete algumas das influências arquitetônicas de edifícios próximos, como o estilo gótico valenciano Lonja de la Seda e a eclética igreja gótico-barroca de Saint-Joanes, ou Igreja do Mercat. O mercado celebra o poder do ferro e do vidro para permitir a construção de grandes espaços abertos, mas ainda utiliza cúpulas em cruzamentos. É impressionante a variedade de itens alimentícios vendidos no mercado. Pode-se dizer que o que se come, aqui se vende. Lojas de souvenir, café e restaurantes também estão localizados dentro do mercado. Pode-se dizer que o Mercado Central de Valência é um local popular para turistas e moradores locais. Em frente ao grande mercado de produtos alimentícios, foi construído no século XV este monumental edifício para a comercialização da seda. Disse por aqui que é a construção gótica por excelência de Valência. Foi construída majoritariamente entre 1482 e 1492, sob a direção do mestre de cantaria Pere Conté. A finalização da obra por um discípulo seu após sua morte explica a presença de elementos renascentistas. A Lonja de la Seda foi considerada um dos edifícios mais belos da arquitetura gótica civil europeia. Sua semelhança com os antigos castelos medievais baseia-se no férreo aspecto de fortaleza que suas sólidas paredes de pedra lhe dão. Consta de 4 partes: a torre, a sala do consulado no mar, o pátio de los Naranjos e o salão das comunas. A extensão do conjunto supera 2.000 metros quadrados. Se no ângulo encontrado no final da Praça del Ayuntamiento o transeunte seguir para a direita, após caminhar por 3 a 4 quadras, alcançará outra grande e tradicional Praça de Valência, também atração da cidade, ou seja, a Praça de la Reina. A Praça de la Reina foi dedicada à Rainha Maria de las Mercedes de Orleans, primeira esposa do rei Alfonso XII. Esta praça nem sempre teve este nome, pois durante a República se chamou Praça da Região Valenciana e por um curto período Praça de Saragoça. Isso ocorreu após o desaparecimento da antiga Rua de Saragoça devido à derrubada de edifícios necessária para formar o espaço aberto que constituiria a praça na atualidade. Entretanto, este nome não foi aceito pelos valencianos, levando a prefeitura a voltar à sua denominação inicial, de Praça da Rainha. A praça nasceu com a ideia de dotar a cidade de uma praça maior. Assim, em 23 de janeiro de 1878, dia do casamento dos reis Alfonso II e Maria de las Mercedes, a Prefeitura de Valência, entre outros atos, iniciou a demolição do convento de Santa Tecla e dos antigos blocos de casas localizadas em frente à Puerta de los Hierros da Catedral. A Praça de la Reina nasceu como centro nervoso da antiga Valência. Em 1959, se instalou a primeira fonte na praça, a Fonte Netuno. Mas a mais bela fonte da praça é a Fonte Túria, nome de um rio que avançava por Valência, cortando boa parte da cidade. Em 14 de outubro de 1957, recebeu uma grande enchente que causou enormes prejuízos à cidade, além de ter matado mais de 80 cidadãos.
Suas águas foram desviadas e seu leito se transformou em um grande parque de Valência, construído por Ricardo Bofill, um arquiteto catalão. No parque existem circuitos de ciclocross e de bicicleta e instalações esportivas que incluem uma pista de atletismo e outra poliesportiva, como campos de futebol, de rugby, de beisebol e uma pista de patinação, enquanto nos trechos finais aparecem zonas de jardins mais convencionais. Entre essas se destaca a zona do Jardim do Palau, onde fica o Palácio da Música, obra do arquiteto valenciano José Maria Garcia Paredes. Nossa visita à Plaça de la Reina foi bastante prejudicada, uma vez que a maior parte de seu centro estava cercada por tapumes em virtude de reformas. Ao seu lado, em uma praça menor, se encontra um de seus marcos principais, a belíssima e bem decorada Torre de Santa Catalina, campanário da igreja do mesmo nome, uma das mais antigas de Valência. A igreja data da Idade Média e levanta-se sobre uma velha mesquita. Por sua parte, a torre campanária é de estilo barroco, data do século XVII e é a mais destacada deste conjunto monumental. Em uma das extremidades da Plaça de la Reina, chama a atenção outra belíssima torre. Esta pertence à Capela do Santo Cálice, erguida em belíssimo estilo barroco e cujos frontões são sustentados por 8 colunas de capitel coríntio. Essa praça é descontínua e, entrando em uma ruela lateral, vamos encontrar a Catedral de Valência, levantada em precioso estilo gótico valenciano, embora também tenha elementos do barroco. Sua porta principal é chamada de Porta dos Apóstolos. É uma das arquidioceses mais antigas do catolicismo, tendo sido fundada no ano 527. Segundo a tradição católica, essa catedral guardaria uma das peças mais importantes do cristianismo, o Santo Graal, expressão medieval que designa normalmente o cálice supostamente usado por Jesus Cristo na última ceia. Na Plaça de la Reina se encontra o quilômetro zero de todas as rodovias radiais de Valência. Continuando nossa caminhada em direção norte, ultrapassada a Plaça de la Reina, após 10 quadras aproximadamente, o transeunte vai alcançar outro ícone histórico da cidade de Valência, ou seja, a Torre dos Serranos. Esta é, na verdade, uma das 12 portas fortificadas da muralha medieval que envolvia Valência, como forma de proteção. Somente por essas portas se entrava ou saía da cidade. O conjunto de serranos é formado por 2 torres poligonais unidas por um corpo central, donde se abre a porta propriamente dita, rematada em arcos de meio ponto. Foi uma obra construída entre 1392 e 1397 e declarada bem de interesse cultural desde 1931. Entretanto, em 1586, depois do incêndio da cidade, as torres se converteram em prisão para nobres e cavalheiros, função exercida até 1887, quando seus últimos prisioneiros foram trasladados para o convento de Santo Agostinho. A partir daí, as torres tiveram várias utilidades e atualmente são utilizadas em cerimônias oficiais da cidade. E hoje, ao cair da noite, a Torre de Serranos oferece a seus visitantes mais um espetáculo de gala, em comemoração a uma das muitas datas importantes de sua própria história ou da história de Valência. Tudo se inicia com um projeto de projeção mapeada que aos poucos vai mostrando os contornos da torre. E depois se transforma em um grande espetáculo de pirotecnia,
com toneladas de fogos explodindo e iluminando toda a região. Observemos. E daí surge a ideia. Valência é uma cidade que prima por uma bela iluminação noturna. Vamos fazer o caminho inverso e curtir a cidade à noite e iluminada, em especial as suas duas principais praças, a Praça de la Reina com suas torres, igrejas e monumentos, e a Praça del Ayuntamiento. Aqui vamos fazer um desvio para a direita através de uma transversal para conhecer a Praça Redonda, sem grandes atrações, mas plena de pequenas e interessantes lojas comerciais e dominada por um obelisco central com caráter de fonte, já que de seus pés brota água potável. Porém, as maiores atrações da arquitetura de Valência à noite estão na Praça del Ayuntamiento. Lindo espetáculo em que a iluminação artificial reforça detalhes da belíssima arquitetura. E com essas belas imagens termina nosso primeiro dia em Valência. Para amanhã, um outro grande espetáculo em outro vídeo.